Olá, eu sou Rose Sampaio, professora de língua portuguesa, também gestora do SCIA, diferente porque aposto em você que está aí me assistindo e hoje vou trabalhar um conteúdo bem bacaninha, fica comigo até o final do vídeo, que é o conteúdo de tipologia textual. Para quem já me acompanha nas aulas de interpretação, nós já falamos bastante acerca de tipologia textual e é necessário verificarmos a diferença entre tipologia e gênero textual. O que é tipologia e o que é um gênero textual, tá? Não são sinônimos. Vocês precisam perceber quais são as diferenciações. Tipologia diz respeito justamente a uma linguagem que é aplicada ao texto e gênero trata justamente da estrutura com a qual o texto vai ser montado. A cada necessidade social você pode criar um gênero. Tipologia trata-se da linguagem que você vai utilizar no texto e o gênero trata justamente da estrutura. Da estrutura. Não somente isso, mas também isso. Na tipologia, você vai identificar se a sua linguagem é uma linguagem narrativa, se a sua linguagem é uma linguagem expositiva, descritiva, se sua linguagem é uma linguagem dissertativa, se nós temos uma linguagem argumentativa, se nós temos uma linguagem chamada aqui de dialogal, e como faltou espaço lá embaixo, vou colocar aqui em cima, se a linguagem é uma linguagem que nós chamamos de injuntiva, que é justamente a linguagem instrucional. Instrucional porque te dá uma instrução. Bom, visto aqui como nós vamos organizar esta linguagem, nós vamos trabalhar com a estrutura que com a qual vai ser apresentada o texto. Por exemplo, nós temos uma estrutura de carta. A forma como uma carta é estruturada é a mesma forma como uma monografia é estruturada? Não. Instrucional. Seria abaixo do dialogal? Injuntivo abaixo do dialogal. Injuntivo, que é o instrucional. Tá? Aí você tem a estrutura da carta, a estrutura da monografia. A estrutura da carta e da monografia são similares à estrutura de uma receita? Não. A estrutura de uma receita é similar à estrutura de uma bula, uma receita de bolo é similar a uma bula? Não. A estrutura de uma bula é a mesma estrutura que você percebe em um e-mail? Não. A estrutura de um e-mail é a mesma estrutura que você percebe no WhatsApp, no MSN? Não. Então, você vai encontrar estruturas distintas que carregarão formas, linguagens distintas, tá? E a depender de cada momento social, você escolhe uma estrutura diferenciada. E tem que ser uma estrutura apropriada, porque, por exemplo, você não vai poder escrever como se estivesse escrevendo uma monografia numa comunicação pelo WhatsApp. Porque a comunicação ela tem que ser mais rápida, mais fluida. Na mensagem do WhatsApp você tem os emojis, ou emotions, como é que a gente fala? Um negócio desse, que são as carinhas, não é? Então, você vai encontrar as carinhas contribuindo para o processo de comunicação. Então, você encontra uma estrutura diferenciada.
Perceber qual é a linguagem, qual é a estrutura, é muito interessante também para a identificação de interpretação de texto. Porque, por exemplo, vejam aqui, um tipo de texto dissertativo. O que é um texto dissertativo? O texto dissertativo ele tem uma comunicação formal, mais impessoal. Você tem uma comunicação mais objetiva, mais denotativa, tá? Isso é um texto dissertativo. Nem todo texto dissertativo apresenta para nós uma opinião, porque a opinião está em um texto argumentativo. Mas você pode encontrar lá na hora da prova uma proposta de produção de texto que trabalha com o texto dissertativo argumentativo, ou seja, você tem que apresentar uma comunicação formal, você tem que indicar uma referência denotativa, objetiva, e vai marcar lá no texto justamente uma opinião. Não é um texto imparcial. Pode ser um texto impessoal, mas não um texto imparcial. Por quê? Porque como um texto argumentativo, você precisa manifestar uma opinião. Não dá para você manifestar uma opinião sendo imparcial, mas dá para você ser impessoal, não se misturar afetivamente, não ser emotivo ali na sua comunicação. Deu para entender direitinho? Nós temos, em termos de estrutura, a estrutura da dissertação. Mas pedirem para você fazer uma dissertação não significa necessariamente pedirem para você escrever um texto dissertativo argumentativo. Porque na dissertação você pode não apresentar uma opinião. A dissertação de mestrado tem uma opinião? Não. A dissertação de mestrado tem a coletânea de dados, a identificação de informações ao longo de seu tempo de estudos. Então, é necessário que nós percebamos a diferença entre o texto dissertativo argumentativo e uma dissertação expositiva, porque a dissertação, para ser texto dissertativo argumentativo, precisa ter uma opinião. Deu para entender? No doutorado, você já não tem, o texto já não é chamado de dissertação. No doutorado, o texto já é chamado de tese. Então, você tem uma diferença entre uma tese e uma dissertação. A dissertação é no mestrado, a tese é no doutorado. Dá para entender direitinho agora, né? Então, vamos lá. Cada um dos... Eu posso seguir? Cada uma das tipologias textuais, nós temos diversos gêneros textuais, mas um número bem limitado de tipologias, tá? Eu vou passar aqui exemplos de gêneros textuais para cada uma das tipologias com as quais nós trabalharmos. Se eu falo para vocês... Hoje saí de casa, fui até a Rua das Dálias, passei pela Rua das Acácias, também transitei pela Rua das Angélicas, fiz a volta na Rua das Dálias. Significa dizer que eu praticamente fui à floricultura, né? E vim para cá, atravessei a pista, encontrei uma ex-aluna e cheguei ao shopping, encontrei Vitória, encontrei Ana e estou agora dando aula. Esse texto é um texto narrativo? Não. Não é. Por que que não é um texto narrativo? Porque para ser texto narrativo, eu preciso ter elementos, predominantemente narrativo, eu preciso ter todos os elementos da narração. Eu não tenho todos os elementos da narração. Vejam que eu não tenho instabilidade. E aí uma forma bem interessante de marcar o que é um texto narrativo é perguntar para vocês, o que eu acabei de apresentar é uma trama? Não. Porque quando eu falo sobre trama, eu falo sobre uma tensão. Algumas histórias bíblicas são extremamente
São tramas fantásticas, né? Por quê? Porque você percebe evolução temporal, você percebe algo que acontece para ocorrer um reboliço qualquer na história. Acontece um conflito sendo instaurado, nós temos o ápice, que é justamente o momento do clímax, e temos um desfecho. Para ser um texto predominantemente narrativo, é necessário que nós encontremos o gráfico de uma narração. Rose, como é que é o gráfico de uma narração? Você tem aqui a apresentação de uma situação inicial. Está tudo tranquilo e favorável, e aí, de repente, algo acontece. A quebra de uma situação inicial. Um conflito é instaurado. Chega a um ponto máximo, que é um ponto do clímax, o maior ponto de tensão na história, e aqui você encontra o desfecho. Isso é um gráfico da narração. Quando vocês não perceberem este gráfico da narração, significa dizer que o texto não é um texto predominantemente narrativo. Você encontra só elementos, você não pode chamar de narração. É uma descrição. Por quê? Porque no processo expositivo, descritivo, você encontra algo mais linear. Enquanto no texto narrativo você tem o enredo, que é o correlato da trama. Para nós termos um texto narrativo, é necessário que nós encontremos uma trama. Somente contar um acontecimento não significa dizer que você tem um texto narrativo. Sabe uma pessoa que não sabe contar piada? Eu não sei contar piada. É uma coisa incrível. Às vezes as pessoas riem pela pena de mim e não pela piada que eu estou contando, né? A pessoa fica tão sem graça que fica engraçado quando ela conta. Normalmente, uma pessoa que não sabe contar piada é porque aquela pessoa ela perdeu o tempo da piada. A piada tem um tempo. Não dá, sabe, quando está contando a piada e diz assim, peraí. Não fez isso não. Perdeu tempo. Deixa eu lembrar como é. Quebrou o processo. Então, o que acontece? A piada tem o seu tempo, e esse tempo é marcado justamente por causa do processo narrativo. Você tem que colocar o clímax no ponto certo. Você tem que ter a quebra da situação inicial. Por exemplo, raspe aqui para ganhar um celular para o Dia dos Pais. Aí é uma tarjinha que aparece no próprio celular. Então a pessoa diz assim, depois que a pessoa lê, é que ela pensa, mas eu estou no celular, então você acaba tendo a quebra da situação. Se a pessoa não consegue perceber isso, ela não ri, ela não acha engraçado, ela não vai ter nenhum tipo de perspectiva cômica relacionada ao texto. Para você manter isso, é necessário você encaixar bem os tempos. As novelas que tem novela que começa chata, né? Aí tem novela que fica muito tempo chata. Toda novela começa chata. Por que toda novela começa chata? Porque toda novela começa com uma situação inicial, que é linear. Se o autor não apresentar no momento certo a quebra da situação inicial, o telespectador ele fica sem sentir o desejo em assistir. No caso, só que lembrei que você falou, a tipologia ela é limitada? A tipologia ela é limitada, você tem uma quantidade específica de tipologia. Mas os gêneros, eles estão aí o tempo inteiro contemplando as necessidades sociais. Veja só, o papiro. Papiro hoje existe? É necessário em nossa sociedade? Não. Você não vê o representante do governo abrindo um papiro em praça pública e fazendo a leitura de uma determinada lei. Mas o diário oficial Aí você encontra o telegrama.
que é um gênero textual quase em desuso. Aí eu falo quase em desuso porque tem determinadas informações de representação do Estado que precisam ser apresentadas por meio de telegrama. Ainda temos hoje uma pessoa nos Correios responsável por entregar telegramas. O texto expositivo ele já é diferenciado do texto narrativo porque ele é linear, você não encontra quebra, tá? Então, o tempo é um elemento extremamente importante para o texto narrativo, a sua evolução, a percepção da evolução temporal é extremamente importante. O texto expositivo linear, sem evolução de enredo, sem mudança de tempo, é um gênero, é o texto jornalístico, os tipos de gênero dentro do texto jornalístico. Por exemplo, a notícia, ela é um texto expositivo. Ela é um texto expositivo. Você não tem exclusividade de tipologias em um texto, tá, gente? Você pode encontrar algumas tipologias dentro de um mesmo texto. Por exemplo, uma carta. Uma carta, ela carrega uma linguagem expositiva, mas ela também carrega uma linguagem argumentativa, porque toda carta ela é escrita com uma determinada intenção. Você não manda a carta para ninguém sem ter uma intenção. Uma intenção argumentativa, inclusive. A carta é para uma intenção argumentativa. Você quer alguma coisa. Aí você escreve a carta e descreve esse seu desejo e manifesta esse seu desejo. A carta, para ter fundamento, é justamente assim. Quando você encaminha uma carta e não explicita isso para a pessoa que está recebendo a carta, a pessoa que está recebendo pensa: vai chegar uma outra carta. Tá me sondando para me pedir alguma coisa. Não entendi por que mandou essa carta. Você não manda a carta só pra... Como é que você está? Você manda a carta: oi, como é que vai? Como é que você está? Mande notícias. Qual é a sua intenção? Receber notícias. Saber como a pessoa está. Então, você tem sempre uma manifestação de interesse, de desejo. Tipo de texto argumentativo, você tem aqui a charge. Gente, toda expressão artística é um texto argumentativo. Toda expressão artística. Sabe aqueles quadros que não tem expressão alguma, que é só um risco, um borrão, que até o risco, a depender de como ele é feito, é representativo, né? Mas quando você tem só uma tela colorida, aquilo ali não é imortalizado. Aquilo ali não entra para a história da humanidade como arte. Porque para entrar como arte na história da humanidade, é necessário que você tenha um texto argumentativo. Um para quê? Para que o cubista era cubista? Para mostrar também a mudança de ótica, né? Essa perspectiva estranha. Então, as formas diferentes de enxergar o mundo. E as coisas, às vezes, parecem sem lugar. E, de repente, tudo tem o seu lugar no meio desse caos. Enfim, um pouco de viagem, né? Totalmente. Texto dialogal. Texto dialogal é aquele que apresenta estímulo-resposta, tá? Um chat é um texto dialogal. Você não tem um texto dialogal em um monólogo. Mas no chat você tem, na conferência você tem, numa ligação telefônica você tem um texto dialogal. Quando você não tem o texto dialogal numa ligação telefônica, a pessoa diz assim, as duas ficam caladas: acabou o assunto, né? Então tá, tchau. Acabou o texto. Então você encontra, dentro da perspectiva do texto dialogal, você pode encontrar também referências de um texto argumentativo, referências de um texto expositivo, referências de um texto narrativo. Tudo depende de qual seja a pergunta relacionada à tipologia textual lá no enunciado da questão.
Porque eles não podem indicar. Esse texto é somente... Não. Esse texto apresenta marcas de... No fragmento tal, você percebe que... Então, eles vão fazer esse recorte. Sim, ela, predominantemente característica de Y. Então, você vai encontrar esse tipo de abordagem no texto e é necessário você perceber como é que eles vão solicitar esse conhecimento. O texto injuntivo o injuntivo é um termo, gente, que tem caído muito em prova e as pessoas ficam assustadíssimas. César Granrio adora perguntar sobre texto injuntivo. O que é um texto injuntivo? É um texto que passa para nós uma instrução. Aí eu vou colocar aqui, ó, a bula. Que a receita ela é claramente injuntiva, né? A bula, ela não é toda injuntiva, não. Grande parte da bula é um texto expositivo, porque vai descrever justamente as características daquele medicamento. Mas, no momento em que a bula apresenta o que nós chamamos de posologia, posologia é a dosagem que você vai utilizar do medicamento. Então, quando a bula apresenta posologia, a bula está apresentando para nós um texto injuntivo. Então, naquele fragmento, você tem texto injuntivo. Deu para entender direitinho? Ok. O texto dissertativo, ele tem uma linguagem objetiva, técnica, sem a apresentação obrigatória de uma tese. Quando o texto dissertativo tem a tese, ele é um texto dissertativo argumentativo. Aí um exemplo disso aqui, justamente a monografia, que gera nas pessoas tanta perturbação, porque as pessoas acreditam que na monografia é necessário que se apresente uma opinião, uma tese. É necessário? Não, o texto de monografia é um texto somente dissertativo, você tem coleta de dados. Ah, é porque o expositivo, ele não tem necessariamente a linguagem formal do dissertativo. Todo dissertativo é expositivo, mas nem todo expositivo é dissertativo, entendeu? Todo dissertativo, ele também tem que ser expositivo. Agora, nem todo expositivo é dissertativo. Não, só o dissertativo. Porque, ó, veja só, essa carteira tem um braço de apoio, ela é verde, com bordas pretas. Enfim, esse texto é um texto dissertativo? Não, é um texto expositivo. Então, você tem uma linguagem mais técnica, uma linguagem objetiva. O injuntivo também, só que a intenção do injuntivo é te dar uma instrução. E a intenção no dissertativo não é te dar uma instrução. Você pode encontrar fragmentos injuntivos no texto dissertativo. É isso que eu quero mostrar bastante para vocês. Você não tem exclusividade de tipologia. Exatamente, você tem predominâncias. Mas num texto você vai encontrar mais de uma tipologia. É necessário que você encontre mais de uma tipologia, entendeu? Você não consegue fazer uma narração sem descrever um personagem, sem descrever um cenário, sem descrever o psicológico do personagem. Então é necessário que vocês percebam essas nuances entre as abordagens. Não, ele não sai de um e entra no outro. Ele apresenta os dois. Entendeu? Ele vai agora, na questão, ele pode pegar um fragmento e requisitar de você justamente a análise daquele fragmento. Se naquele fragmento não tiver linguagem técnica, é só expositivo. Exatamente. E você tem que sempre coloque na cabeça o que é uma dissertação. Não, pense. Não, pense, como é que você escreve uma dissertação? Você descreve um objeto, analisa esse objeto, apresenta ilustrações acerca desse objeto. Objeto não é exatamente objeto, mas temática, não é? Então, você pensa na ideia da abordagem de uma dissertação.
A abordagem de uma dissertação é um texto dissertativo. Essa dissertação pode ser expositiva somente ou pode ser também argumentativa, mas ela não vai ser só argumentativa. Porque todo texto argumentativo, ele precisa fazer uma exposição também. Aí, Seria a ilustração. Toda vez que eu ilustrar, você está expondo. é expositivo. Exatamente. Toda vez que você estiver ilustrando, você estará fazendo uma exposição. Agora, não significa dizer, no entanto, que o texto inteiro é expositivo. Não é. Porque a ideia da dissertação, do texto dissertativo, ele tem uma introdução, ele tem um desenvolvimento, ele tem um fechamento. A exposição não precisa ter necessariamente uma introdução, um desenvolvimento. Entendeu? Aí você tem a questão estrutural estética também aqui, contribuindo para a análise. Prova seria expositivo, né? Não, a gente viu vários exemplos de textos de prova que não eram expositivos, ou que não eram predominantemente expositivos. Trecho não, mas assim, ele como um todo, sem retirar o texto, sem retirar o fragmento, Sim. para analisar. É porque todo texto vai ser expositivo. Então, já parte desse pressuposto. Todo texto é expositivo. Agora, você vai encontrar exposições que servem para instruir, como o texto injuntivo. Você vai encontrar exposições que vão servir para narração. Você vai encontrar exposições que vão servir para argumentação. Então, depende muito de qual é o enunciado da questão. É isso que a gente precisa avaliar. É o enunciado da questão que vai direcionar você à resolução da questão. As pessoas acham que sabem escrever um texto narrativo. As pessoas acham que sabem escrever uma narração. Mas, normalmente, o que é que as pessoas fazem? Descrevem um acontecimento. Então, é interessante para os profissionais de língua portuguesa, quando eles estiverem ensinando para os seus alunos a produção de um texto narrativo, é necessário que eles digam para o aluno: olha, nós podemos fazer um projeto, nós devemos fazer um projeto. Nós devemos fazer um projeto em que você saiba qual é a situação inicial. Aí o aluno coloca ao lado. O início vai ser assim. Ele precisa saber o que acontecerá para haver uma quebra de situação inicial. Ele precisa apontar qual será o conflito. Qual será o conflito? Em qual momento acontecerá o clímax? E qual vai ser aqui o nosso desfecho? Eu fui fazer uma oficina de criação literária junto com o pessoal da UFBA, os graduandos da Escola de Enfermagem da UFBA, e a proposta foi justamente a de produzirmos microcontos. Falei assim, vamos produzir microconto? Aí eu levei alguns microcontos e levei um de Kafka. Vocês sabem quem é Kafka? Vem cá ficar comigo, vem! Vem cá ficar. Vocês nunca ouviram essa música, não? Encontrei uma barata na cozinha. Eu olhei pra ela, ela olhou pra mim e disse assim, vem cá ficar comigo. Tudo bem, eu tô falando da música, mas Kafka é um autor, né? Mas é um autor alemão. Ele coloca assim, não lembro qual é a data, então eu vou colocar uma data qualquer. 12 de maio, os alemães invadem a Polônia, os alemães bombardeiam a Polônia, natação à tarde. Algo assim. E aí ele tem uma situação inicial. A quebra da situação inicial é a Alemanha
bombardeia a Polônia. O conflito, ele está relacionado com o clímax e o desfecho. O conflito foi normal para muitas pessoas. Porque mesmo com esse acontecimento super dramático, ao final do dia, você tem natação. Microconto com todos os elementos. Mas tem gente que não consegue escrever, apresentar esse gráfico da narração, nem em um texto com 40 páginas. Fica somente no processo da descrição. Então, se o menino souber qual é a situação inicial, onde vai acontecer a quebra da situação inicial, qual será o conflito instaurado, qual será o clímax e como vai ser o desfecho, ele vai conseguir estruturar bem um texto narrativo. Deu para entender direitinho? O descritivo para o aluno é mais fácil porque narre aí o seu dia. Quando eu digo narre aí o seu dia, eu não estou dizendo necessariamente para o menino que é para ele fazer uma narração, um texto predominantemente narrativo. Ele vai colocar elementos da narração. Narre o seu dia, eu tenho um personagem, eu tenho o cenário, o curso, por exemplo, mas não significa dizer que eu tenha uma trama no texto. Então, apresentar para... E eu estou falando de professor, né? De professor para professor, né? Apresentar para um aluno a proposta de ele produzir um texto narrativo, é interessante que o profissional diga, faça uma trama. Que se o profissional não indicar, faça uma trama, ele vai fazer uma exposição sobre o dia. E não uma narração. Deu para entender direitinho? Vamos lá. Nós temos agora a hora da nossa aventura. Vocês vão fazer os exercícios que aí estão. São poucos exercícios. Até nós chegarmos a figuras. E, Adriana, é neste aqui que eu vou falar sobre o que você me perguntou na aula passada. Como identificar um assunto, um tema, uma tese, ilustrações em um texto narrativo. Então, eu quero que vocês façam o que nós fazemos sempre com a análise de texto. Todos os textos que vocês, com os quais vocês trabalharem ao longo desses exercícios, eu gostaria de que vocês identificassem qual é o assunto, qual é o tema, quais são as ilustrações e qual é a tese, se houver. De todos. Vocês vão ter para isso 10 minutos.